a discricionariedade administrativa a permissão de instalação das câmeras. Em verdade, a leitura atenta da decisão do desembargador-presidente, de folha 127 e 130, revela que a conveniência da administração não foi citada para justificar o deferimento do pedido, mas para autorizar o exercício da autotutela em reconsiderar o entendimento anterior. Veja, ele exerceu, ele cita até na decisão dele, o artigo 473, que o juiz poderá rever seus atos, poder de autotutela, ele cita exatamente isso. Eu abro aspas, desta forma, por conveniência da administração, o presente ato administrativo deve ser revisto. Olha só, conveniência da administração, ele está revendo o ato, perfeito, para permitir que a ilustre magistrada proceda à instalação do sistema de gravação áudio-vídeo em seu gabinete de trabalho, que foi o pedido que ela fez na inicial, e instale no ramal telefônico do seu gabinete da sala de audiência sistema autônomo de gravação das mensagens. Em outros termos, o excelentíssimo senhor presidente acolheu a pretensão nos exatos termos do pedido inicial e, inclusive, afirmou, ainda que em argumento obiter dictum, que, como argumento de reforço, né, que reforça o argumento, mas não vincula, apenas orienta, aspas, diz o presidente, no estágio atual de insegurança pública vivenciado no Estado do Rio de Janeiro, os equipamentos de gravação de áudio e vídeo, de certa forma, se prestam para minimizar os riscos da atividade exercida pela magistrada. Desta forma, não se justifica o indeferimento do pedido para que houvesse a instalação dos equipamentos de gravação. Ou seja, ele trouxe esse argumento em reforço à pretensão da magistrada e autorizou. Ora, se a autoridade competente já deferiu o pleito nos termos em que postulado e pelas razões em que é deduzido, qual o interesse subsiste nesse recurso será? De todo modo, e aí eu vou por um outro ângulo, a se admitir que agora se pudesse analisar a extensão da discricionariedade ou qualquer outro elemento decorrente do deferimento da instalação de câmeras, significaria a ampliação do pedido inicial, sem que o presidente inicialmente perfizesse análise ou a ele fosse apresentado um novo pedido de reconsideração. O que se pretende aqui agora é ampliar para todos os juízes. Data máxima vênia, ainda que estejam aqui como interessadas as ilustres associações, elas não podem ampliar o pedido inicial. Nem elas, nesse procedimento, poderiam fazê-lo. Podem sim, em procedimento próprio, pedir a extensão aí para toda a magistratura, isso aí é uma faculdade das associações, o presidente vai apreciar e depois, se autorizado, tem que perguntar a cada magistrado se quer a Câmara dentro do seu gabinete, porque um ou outro pode não querer. Então, é uma coisa que passa, num primeiro momento, por uma associação, pedir a extensão para todos, e num segundo momento, cada magistrado vai ter a liberdade de querer ou não a Câmara no seu gabinete. Esse é outro ponto. Mutatis mutandis, tal representaria, no caso do conselho apreciar esse pedido, verdadeira supressão de instância, abstraindo do agente competente o poder de decidir sobre a questão. Deste ponto de vista, esse conselho seria, acima de tudo, incompetente para apreciação desta matéria. É dizer, qualquer inconformismo diante do novo cenário processual deverá ser manifestado pela via própria. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o recurso não merece conhecimento. Então, presidente, eu estou votando por negar conhecimento ao recurso pelas razões aqui expostas e, mais uma vez, parabenizando a colega e o desembargador Najib também, colega, pela combatividade na perseguição de seus direitos. É como voto. Pois não, desembargador. Desembargador Cláudio, como vota Vossa Excelência? Presidente, como disse o desembargador relator, o pedido da requerente foi atendido. Então, nós não podemos, como ele disse, aqui está restrito exatamente essa questão.
Ou seja, ela pediu que colocasse câmera de segurança no gabinete dela. Foi esse o pedido dela. E o pedido inicialmente havia sido indeferido. A colega, a doutora Cristina, resolveu pedir reconsideração e o presidente entendeu em reconsiderar, atendendo o pedido dela. Então, eu acho que estaria até prejudicado esse tipo de recurso. Por outro lado, como disse o desembargador também, há magistrados que gostam de ter privacidade. Eles podem não querer ter a câmera de segurança no seu gabinete. Então, evidentemente, cada magistrado, se assim o entender, requer a presidência, o presidente vai deferir. Haja visto já esse precedente, que houve um deferimento. Então, não vejo também como, através desse recurso, que é personalíssimo da doutora Cristina, abranger para outros juízes, né, já que o pedido foi limitado ao gabinete da doutora Cristina. Por essas razões, eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Celso. Acho difícil nós avançarmos aqui nessa questão quanto ao mérito, porque esbarra nesse problema da tempestividade, que é um pressuposto recursal que nós temos que obedecer e observar. Mas existe um pressuposto também aí, processual, que me parece interessante chamar a atenção, até porque é uma oportunidade boa que eu tenho para elogiar a doutora Cristina e o desembargador Najib pela iniciativa que tiveram. Na realidade, a gente julga aqui quantas vezes, e o que fica limitado, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, estão na parte lá conclusiva. Mas nós não podemos esquecer os fundamentos, os fatos que foram articulados. E o voto do eminente relator traz bem isso, demonstrando que não houve um espírito de discricionariedade por parte do presidente. Ao contrário, aqui ele reconheceu a conveniência, reconheceu toda uma situação fática que hoje vem nos atormentando. Essa iniciativa, a doutora Cristina Slaib, tenha certeza que foi um passo inicial para que haja uma transparência no que tange à segurança dos magistrados, dos advogados, dos serventuários. É um passo decisivo que ficará registrado aqui na parte de fundamentação, ficará registrado nos assentos deste tribunal no momento dessa sessão que está sendo gravada. Podem ter a certeza disso. Não estamos presos à parte dispositiva da decisão, que não conheceu do recurso. Nós estamos presos a todos os atos que precederam esse recurso e todo o articulado do desembargador relator, que colocou muito bem o fato de que está aqui se procurando preservar a segurança da magistratura. De maneira que eu parabenizo a recorrente e aqueles que se associaram na sua pretensão, mas eu também sigo aqui, porque não posso avançar agora ao mérito, para também seguir o relator, não conhecendo do recurso. Pois não, desembargador Celso. Desembargadora Soimei, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Desembargadora Denise Bacari, como vota Vossa Excelência? Presidente, também, as mesmas razões aqui, aliadas ao voto do relator, do desembargador Celso. Na verdade, acaba sendo uma decisão assim, pioneira, que, no fundo, ela vai se estender a quem interessar por esse benefício, por essa medida de segurança postulada pela doutora Cristina. Então, pelas razões já todas expendidas aqui, eu estou acompanhando o relator. Pois não, desembargadora Marilena, como vota Vossa Excelência? Presidente, no mesmo sentido do desembargador relator, me parece que os tópicos trazidos pelo mesmo em seu voto são intransponíveis, seja por conta da intempestividade, seja por conta da perda de objeto, na medida em que houve a reconsideração da decisão pelo eminente presidente do Tribunal de Justiça, com relação a este caso específico, no qual se deflagrou o pedido, e o pedido originário
versa tão somente sobre a instalação de câmeras naquele gabinete. Tal celeuma já foi solucionada, sendo manifesta a perda de objetos, sem prejuízo, obviamente, da administração do tribunal, perfazer estudos, ou mesmo decidir, ou mesmo se direcionar no sentido do acolhimento ou não de tal espécie de cautela e de vigilância de forma individual ou coletiva para todos os magistrados. Pois não, desembargadora Denise Nicole, como vota Vossa Excelência? Presidente, pelas razões aqui expostas pelo desembargador relator, também estou votando pela perda de objeto, acompanhando o voto. Pois não. Então, vou proclamar o resultado por unanimidade de voto. Não foi conhecido do recurso, nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado.